Hoje vamos encerrar a terceira parte de Levítico sobre pureza legal, falando do capítulo 15 e 16. O capítulo 15 vai falar das impurezas sexuais, do versículo 1 ao versículo 33. E o capítulo 16 sobre o dia das expiações, do versículo 1 ao versículo 34. As impurezas sexuais. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Dize aos israelitas o seguinte: todo homem que tem gonorreia será por isso mesmo impuro. A impureza está no fluxo. Quer sua carne deixe correr o fluxo ou o retenha, a impureza. Qualquer cama em que se deitar, aquele que tem gonorreia, bem como qualquer cadeira em que se sentar, será impura. Quem tocar sua cama deverá lavar suas vestes, tomar banho em água e ficará impuro até a tarde. Quem sentar sobre a cadeira onde esteve um homem atacado de gonorreia deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar o corpo desse homem deverá lavar suas vestes, tomar banho em água e ficará impuro até a tarde. Se um homem que tiver gonorreia cuspir sobre um homem impuro, este deverá lavar suas vestes, tomar banho em água e ficará impuro até a tarde. Qualquer cela que tiver montado aquele que tem gonorreia será impuro. Todo aquele que tocar em alguma coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem transportar alguma dessas coisas lavará suas vestes, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Aquele que for tocado pelo homem que tiver gonorreia, antes de ter se lavado as mãos em água, deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Todo recipiente de terra tocado por esse homem será quebrado, e todo vaso de madeira será lavado com água. Quando se tiver purificado aquele que tem gonorreia, contará 7 dias para sua purificação. Lavará suas vestes, se banhará em água corrente e será puro. No 8º dia, tomará 2 rolas e 2 pombinhos, e se apresentará diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião, e entregará ao sacerdote, que os oferecerá em um sacrifício pelo pecado e outro em holocausto, e fará expiação ao Senhor em seu favor, por causa de seu fluxo. O homem que tiver um derramamento seminal lavará em água todo o seu corpo, mas ficará impuro até a tarde. Toda veste e toda pele sobre as quais cair o sêmen serão lavadas com água e ficarão impuros até a tarde. Se uma mulher dormiu com este homem, ela se lavará na mesma água que ele e ficarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver seu fluxo de sangue, ficará impura durante 7 dias. Qualquer um que a tocar será impuro até a tarde. Todo móvel que ela se deitar durante sua impureza será impuro, igualmente aquele em que ela sentar. Quem tocar sua cama deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar em um móvel onde ela estiver sentado deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar em um objeto encontrado na sua cama ou no móvel onde ela sentou será impuro até a tarde. Se alguém dormir com ela e for tocado por sua impureza, será impuro durante 7 dias, e toda cama na qual se deitar será impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue durante vários dias, fora do tempo normal, ou se o fluxo se prolongar além do tempo de sua impureza, ela será impura durante todo o tempo desse fluxo, como se estivesse no tempo de sua impureza. A cama na qual ela dormir enquanto durar a hemorragia e o móvel em que sentar ficarão impuros, como no tempo do fluxo. Qualquer um que os tocar será impuro, deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Quando ela estiver curada de seu fluxo, contará 7 dias e depois será pura. No 8º dia, tomará 2 rolas e 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada da tenda de reunião. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, e fará em seu favor a expiação diante do Senhor por causa do fluxo de sua impureza. É assim que ajudareis os israelitas a se purificarem de suas imundícias, para que não morram por ter contaminado o meu tabernáculo que está no meio deles. Essa é a lei relativa ao homem que tem gonorreia ou que é manchado por um fluxo seminal, e relativa à mulher no tempo de sua menstruação, ou toda pessoa, seja homem ou mulher, atingida por um fluxo, e relativa ao homem que dormir com uma mulher impura. O dia das expiações. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão que foram mortos por se terem aproximado do Senhor. O Senhor disse-lhe: Recomenda a teu irmão Arão que nunca entre no santuário, além do véu, diante do propiciatório, que recobre a arca, para que não morra, porque apareço na nuvem por cima do propiciatório. Eis como Arão entrará no santuário. Tomará um novilho para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá uma túnica sagrada de linho, levará sobre o corpo um calção de linho, cingirá um cinto de linho e porá na cabeça um turbante de linho. Essas são as vestes sagradas, que ele só vestirá depois de ter se lavado. Receberá da Assembleia dos Israelitas 2 bodes destinados ao sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto.
Arão oferecerá por si mesmo o touro em sacrifício pelo pecado e fará expiação por si mesmo e pela sua casa. Tomará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor à entrada da tenda da reunião. Lançará sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. Oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor e o oferecerá em sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, será apresentado vivo ao Senhor, para que se faça a expiação sobre ele, a fim de enviá-lo a Azazel no deserto. Arão oferecerá o touro pelo seu pecado e fará expiação por si mesmo e pela sua casa. Degolará o touro destinado ao sacrifício pelo pecado e, tomando turíbulo que ele terá enchido de brasas no altar diante do Senhor, bem como 2 punhados de perfume aromático em pó, entrará contudo para dentro do véu. Porá o incenso no fogo diante do Senhor, para que a nuvem do perfume cubra o propiciatório da arca. E Arão não morra. Tomará o sangue do touro e o aspergirá com o dedo sobre o propiciatório, para frente, e depois aspergirá com o dedo 7 vezes defronte do propiciatório. Imolará, enfim, o bode do sacrifício pelo pecado do povo e levará seu sangue para outro lado do véu. Fará com este sangue como fez com o sangue do touro, aspergindo o propiciatório e a frente dele. É assim que fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos israelitas e de suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma forma fará pela tenda da reunião, que está com eles no meio de suas imundícias. Ninguém está na tenda de reunião quando Arão entrar para fazer expiação do santuário até sair. Fará assim expiação por si mesmo, pela sua família e por toda a Assembleia de Israel. Quando tiver saído, irá para o altar que está diante do Senhor e fará expiação por esse altar. Tomará o sangue do touro e do bode e o porá nos chifres do altar em toda a volta. Aspergirá com o dedo 7 vezes o altar para purificá-lo e santificá-lo por causa das imundícias dos israelitas. Concluída a expiação do santuário, da tenda de reunião e do altar, Arão trará o bode vivo, imporá as 2 mãos sobre a sua cabeça e confessará sobre ele todas as iniquidades dos israelitas, todas as suas desobediências, todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode e o enviará ao deserto pelas mãos de um homem encarregado disso. O bode levará, pois, sobre si todas as iniquidades deles para uma terra selvagem. Quando o bode tiver sido mandado para o deserto, Arão voltará para a tenda de reunião, tirará as vestes de linho que se pôs à sua entrada do santuário e as desposará ali. Lavará o seu corpo no lugar santo, retomará depois suas vestes e sairá para imolar o seu holocausto e o povo, fazendo a expiação por ele e pelo povo. Queimará no altar a gordura do sacrifício pelo pecado. O homem que tiver conduzido o bode a Azazel no deserto, lavará suas vestes e tomará banho. Depois disso, poderá voltar ao acampamento. Serão levados para fora do acampamento o touro e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado, cujo sangue terá sido levado ao santuário para fazer a expiação. As peles, carnes e excrementos serão queimados. Aquele que o estiver queimado lavará suas vestes, tomará banho e depois disso poderá voltar ao acampamento. Essa será para vós uma lei perpétua. No 7º mês, no 10º dia do mês, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto nativo como estrangeiro que habita no meio de vós, porque nesse dia se fará expiação por vós, para que vós purifiqueis e sejais livres de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será um sábado, um dia de descanso para vós, durante o qual jejuareis. Essa é uma instituição perpétua. A expiação será feita pelo sacerdote que foi ungido e empossado para exercer o sacerdócio em lugar de seu pai. Revestirá e fará expiação pelo santuário sagrado, pela tenda de reunião, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a assembleia. Essa será para vós uma instituição perpétua. Uma vez por ano se fará expiação de todos os pecados dos israelitas. Arão fez como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Uma interpretação. Com relação ao capítulo 15, que fala sobre as impurezas sexuais, achei meio estranho a mulher ser considerada impura durante seu período menstrual, que é algo normal da mulher. A menos que quando a mulher tinha o fluxo estendido, porque realmente poderia ser uma doença, né? Com relação à gonorreia, sim, é uma doença, então a pessoa era considerada impura por estar doente. Era uma doença sexual, né, na época. E com relação ao dia das expiações, foi ensinado como fazer as expiações e como Arão deveria fazer para que não morresse, assim como seus filhos morreram por ultrapassar limites impostos por Deus.